de São José dos Campos, em São Paulo, Kleber é bacharel em Direito e teólogo. Por 31 anos atuou como investigador da Polícia Civil no estado de São Paulo e foi um dos diretores dos Policiais de Cristo, no Vale do Paraíba. Foi membro da diretoria executiva do Conselho Nacional do Estado de São Paulo e também superintendente regional da igreja por 6 anos. Casado com a pastora Fernanda Flauzino, pai de 2 filhos e avô de 4 netos. Com muita alegria, vamos receber Pastor Kleber Flauzino. Paz do Senhor, igreja. Graças a Deus. Se assente, por favor, em nome de Jesus. Bendito seja o Senhor que nos traz aqui esta noite. Mais uma vez, mais uma Shekinah. E Deus marcou esse encontro com a gente. Alguns de nós talvez nem saibam, mas Deus marcou esse encontro com a gente de hoje. A gente não escapa. Eu vou dizer de novo para os que estão aqui, para aqueles que creem, Deus marcou esse encontro com a gente. Talvez você não saiba, mas hoje daqui você não escapa. Glória a Deus, bendito é o nome de Jesus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, se puder, em livro de Gênesis, capítulo 31, verso 3. Minha palavra de agradecimento ao Bispo Célio, a igreja local e a todos aqueles que estão conosco na fé nesta noite, em nome de Jesus. Tem momentos na nossa vida em que nós fazemos as coisas e achamos que Deus está apoiando, achamos que vai continuar do jeito que está. Deus não perde os seus propósitos. Tem coisas que Deus vai trabalhando e às vezes a gente vai entendendo de um jeito e Deus fala: eu preciso salvar esse menino, eu preciso salvar essa moça, porque eu tenho um propósito com ele e eu não vou perder ele, eu não vou perder ela. E essa é uma daquelas noites em que Deus vai fazer aquilo que a gente ainda não pensou, mas ele vai fazer, porque ele é Deus. Verso 3, capítulo 31, então o Senhor disse a Jacó: volte para a terra de seu pai e de seu avô, a terra de seus parentes, e eu estarei com você. Esse é Jacó, que alguns anos atrás, ele toma uma decisão na sua vida. É alguém que Deus já tinha com ele o seu propósito, mas às vezes a gente mete os pés pelas mãos, as mãos pelos pés. Às vezes a gente acha que pode fazer do nosso jeito. E Deus não perde, Deus sempre ganha. Grave isso: Deus nunca perde, Deus sempre ganha. No final, Deus sempre ganha. Jacó toma uma das decisões da sua vida em que Deus não estava no negócio. Nos 20 anos anteriores, ele engana seu pai, seu irmão, e através de uma maneira errada, ele tenta usurpar daquilo que não era daquele jeito. Mas sabe, querido, eu vou dizer algo para você. No final, quem age nessas ações, nesses comportamentos, a gente precisa estar preparado, porque um dia a conta sempre chega. E quando a conta chega, não adianta, Deus fará o que Ele tem que fazer, porque Deus tem os seus propósitos. Há 20 anos atrás, este moço sai da sua vida normal, querendo fazer aquilo que ele achava que tinha que fazer, caminhando por si mesmo, e ele toma essa decisão. E quando ele engana seu pai, o tempo passa, e você sabe o texto. Ele vai habitar na terra de Padã Arã.
Ele vai habitar com seu tio. E tudo aquilo que ele fez, a maneira como ele fez, do jeito que ele fez, o Senhor foi trabalhando no caráter de Jacó. 20 anos ele está lá. Ele aprendeu como é ruim fazer as coisas do jeito errado. Ele é alguém que Deus não vai perder. Ele é alguém que Deus vai trabalhar com ele, não desse jeito que ele está. 20 anos se passam. Ele é feito de tolo pelo seu tio. Ele acaba trabalhando para o seu tio, que vira sogro. E nesse tempo todo, Jacó vai vivendo experiências que não era bem o que ele pensou, não era do jeito que ele queria. E Deus foi assistindo e foi trabalhando, porque Deus tem todo o tempo do mundo, viu, querido? Deus tem todo o tempo do mundo. Quando a gente pensa que é esperto, quando a gente pensa que vai fazer as coisas, Deus tem o jeito dele de pegar a gente, trabalhar com a gente, transformar a vida da gente. Esse Deus, 20 anos depois, ele se dirige para este homem que está vivendo um padrão de vida, caminhando por si. Jacó alcança algumas coisas que alguns homens também querem. Ele alcança condições financeiras, ele alcança família, ele tem bens, ele tem servos, ele tem servas, mas tem um vazio na vida de Jacó que não foi resolvido, que não foi preenchido. Em 20 anos, esse homem, ele entra em Padã Arã apenas com um cajado. E ele, 20 anos depois, ele tem patrimônio, tem bens, tem um monte de coisa, mas tem um vazio dentro dele. Ele é alguém que Deus não desistiu dele. Ele é alguém que Deus esteve olhando o tempo todo para ele. Eu não estou dizendo e nem afirmando, porque isso é antibíblico. Deus não trabalha com coisas erradas. Deus não trabalha com coisas esquisitas, no sentido de eu dou o meu jeitinho. Deus não precisa de jeitinho. 20 anos depois, esse Deus que foi trabalhando na vida desse homem, ele diz para ele: volta para casa. Volta para a casa dos seus pais. E parecia que as coisas estavam resolvidas. E no capítulo 32, verso 1, quando Jacó seguiu viagem, anjos de Deus vieram encontrar-se com ele. Ao vê-los, Jacó exclamou: este é o acampamento de Deus. Por isso chamou o lugar de Manaim. É interessante que quando Deus fala para Jacó voltar para casa, há 20 anos atrás ele vai para Padã Arã sem nada, agora está voltando com uma série de coisas que ele ambicionava, que ele desejava. Ele está vivo, está marcado. Há um vazio dentro de Jacó, ainda não está completo. Deus fala com ele ainda, Deus diz para ele inclusive voltar. Mas tem algumas coisas que não foram acertadas, alguns ajustes que para Deus caminhar com a gente, Ele precisa fazer. A gente não gosta, nem sempre a gente gosta de alguns ajustes, mas escute, Deus nos trouxe aqui também para ajustes. Deus nos trouxe aqui também para melhorar. Deus nos trouxe aqui também para alinhar. E isso Ele sabe fazer do jeito que às vezes a gente não gosta, mas Ele sabe fazer. E quando ele está voltando, ele tem um receio, porque quando a gente sai de algumas situações sem resolvê-las, fica um receio. E quando ele volta, está a caminho de voltar, você conhece o texto, ele sabe que Esaú está vindo, ele tinha mandado mensageiros a falar com ele, e esses mensageiros vêm com aquela notícia que a gente não gosta. Ele diz: seu irmão está vindo aí. E está vindo com ele 400, um bando de 400 homens. A julgar pela personalidade de Esaú, não era bom o jeito que aqueles homens estavam voltando. E nesse momento Jacó faz a sua oração. Ele que já foi marcado do jeito que ele fez a sua escolha, do jeito errado. Ele tem uma situação que ele precisa voltar para casa. Afinal de contas, Deus falou para ele voltar. Em nenhum momento da oração de Jacó, você vai encontrar Jacó dizendo assim: Deus, eu falei com Esaú, meu irmão. Deus, eu menti para o meu pai. Não. Ele quer algumas coisas. Ele alcançou parte daquilo que ele queria. E ele faz uma oração daquelas que às vezes talvez você já fez, eu já fiz. Com certeza eu já fiz.
de querer lembrar Deus da obrigação que Deus tem de guardar a gente, de lembrar Deus daquilo que Ele prometeu para a gente. Ele lembra Deus como se Deus precisasse ser lembrado. Ele diz: o Senhor disse que ia me tratar bem, o Senhor disse que ia multiplicar a minha semente, o Senhor disse que ia me fazer numerosos em tamanho de população, o Senhor disse que estaria comigo. Ele lembra a Deus como se Deus então se esquecesse do que Ele prometeu. Deixa eu dizer algo para você, querido, deixa eu dizer algo para minha alma esta noite. Deus não se esqueceu do que Ele prometeu para você. Deus não prometeu do que Ele prometeu para os seus pais. Deus não se esqueceu do que Ele prometeu há 5 anos atrás, há 10 anos atrás. Ele sabe, Ele tem o dia e tem a hora. E tomara que hoje seja este tempo, tomara que seja esta noite, em que o céu vai descer de uma forma diferente neste lugar. E ele vai voltando para casa. Mas, querido, mas deixa eu te dizer uma coisa: quem sai errado, não adianta achar que vai voltar e está tudo bem, está tudo certo. Quem deixa as coisas sem resolver, precisa estar preparado para resolver. Não é só voltar. Ele acha que Deus diz para ele: volta. E Deus está realmente no caminho dele, dizendo para ele: é para voltar. Ele volta. Mas se tem uma coisa que Deus também não fica devendo nada para ninguém, você sabe disso? Deus não fica devendo justiça para quem nós somos injustos. Ele não pode fazer algumas coisas em nós, através de nós, se os ajustes não acontecerem. E Jacó tem um problema para resolver. Este problema foi a injustiça que ele fez, da maneira como ele fez. E a gente não pode imaginar, achar que simplesmente porque Deus falou: estou contigo, vai em frente, vai acontecer, que algumas coisas que ficaram sem resolver, Deus vai deixar passar batido, porque não vai. Escute isso: antes de Deus subir de nível, Ele vai trabalhar no nosso caráter. Antes de Deus nos colocar em algumas posições, a gente precisa estar preparado, porque Ele vai mexer no nosso caráter. Aquilo que não estava alinhado vai se alinhar. E não é porque nós temos promessa, não é porque alguém tem promessa, que Deus vai passar pano em cima de algumas coisas que não foram resolvidas. Quem costuma fazer isso é Satanás, que é mentiroso. Mas quando Deus, que não nos abandona em nenhum segundo, e Ele tem o seu propósito, até naquilo que a gente não gosta, naquilo que a gente fez e esqueceu, Deus vai trazer a existência, para que quem olhar para a gente depois dizer: olha, ele fez, mas ele se retratou e Deus é com ele. Quando Jacó está voltando, ele começa a perceber que as coisas não são tão simples. E deixa eu lhe dizer, querido, que o chamado não anula primeiro o alinhamento com quem nos chamou. Que bacana se fosse assim, porque Deus chamou, então está tudo certo. Vai do jeito que vai, do jeito que tem que ser. Vai não, meninos, vai não. O chamado, aquele que nos chama, primeira coisa que Ele faz é a gente ter um alinhamento com Ele. É quando Deus nos pega e fala assim: Kleber, vem cá, tudo bem? Tem propósito, tem algumas coisas com você, mas deixa eu dizer uma coisa: não é assim. Não é dessa maneira que você vinha fazendo. E isso dói, isso às vezes machuca, porque Deus, do seu jeito, Ele vai mexer nas coisas que a gente não gosta, mas tem um propósito nisso. Porque ser Jacó é fácil, mas para ser Israel, tem que conhecer e viver a santidade. Não tem como, querido, eu vou repetir: ser Jacó é fácil, mas para ser Israel, a gente precisa assumir uma vida de santidade. Segundo lugar, querido, é que não se chega em Canaã vivendo do jeito que estava em Padã Arã.
Aquilo que estava servindo lá em Padã Arã não serve para Canaã. Porque ninguém cresce com Deus se não houver esses ajustes. E você vai ver no texto que em algum dos momentos Deus fala para ele coisas simples. Mas nessas coisas simples Jacó não pega. Tomara que esta noite, aquelas coisas simples que talvez você esteja achando, ou eu pensando, que eram sem razão, Deus pega a gente hoje de jeito. Que Deus nos ponha no prumo hoje de jeito. Não é porque Ele quer machucar, não é porque Ele quer bater, é porque tem um propósito excelente sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua igreja, sobre o teu ministério. E Deus não pode ficar devendo nada para ninguém, porque Ele não fica. E a Bíblia nos mostra que com ministros de Deus não deixam rastros. Ministros de Deus deixam as marcas de Deus na sua vida. Tem gente que por onde passa deixa rastro. Ministros de Deus não deixam rastros. Ministros de Deus deixam as marcas de Deus na sua vida. É diferente como alguns pensam. 20 anos se passaram. 20 anos de uma vida que estava caminhando financeiramente bem. Mas agora, meu irmão, Jacó soube fazer feridas. Mas ele vai aprender também que ele vai ter que limpar algumas feridas. Porque às vezes machucar é fácil, mas passar um remédio, limpar, é mais complicado. Ele soube machucar, mas Deus agora vai tratar com ele. E ele vai precisar limpar as feridas que ele fez. Só que no meio desse caminho, querido, ele vai ter que acertar um detalhe aí com o irmão dele chamado Esaú. E o que a gente vê nesse momento primário aqui? Que Deus, sem conserto, não avança com ninguém. Enquanto não há conserto, não tem avanço. Significa que sem humildade não tem crescimento. Significa que ou Deus é prioridade na nossa vida, ou a gente vai viver na casa de Labão, vai viver na sombra de Labão. Mas quando Deus, Ele consegue em nossa vida ser ouvido, há uma Canaã liberada. E não é só aquela que está lá não. Você veio aqui hoje, essa conferência, todos nós temos algumas coisas especiais que queremos do Senhor. E nós aprendemos aqui nesse momento, que para onde Deus quer nos levar, algumas coisas a gente vai ter que começar a ajustar. Porque o crescimento ele traz dores, mas ele traz cura também. Eu quero crescer. Quero crescer como marido, crescer como pastor, crescer como avô, crescer como irmão. Mas tem algumas coisas, querido, que eu não estou disposto. E você vai olhar no texto e você vai ver que Deus, Ele aguarda Jacó tomar uma posição. Ele diz para onde ele tem que ir. Mas nesse processo para onde ele tem que ir, Jacó precisa se posicionar. Isso significa que se não cresce com Deus, não tem como Deus colocar onde Ele nos desejou. E o texto nos mostra que se Deus não trabalhar com liberdade na nossa vida, a gente vai entrar em Canaã de que jeito? Com a mentalidade que Deus nunca desejou. O texto diz que ele sabe que o seu irmão está furioso com ele, que o seu irmão deseja uma vingança com ele. E depois desse passado que ele teve, depois dessas coisas erradas que ele fez, que o Senhor apontou para ele aonde ele tem que ir, ele tentou resolver as coisas do seu jeito. Querido, enquanto nós colocamos a mão para resolver as coisas, Deus não resolve. Enquanto eu tento resolver as coisas da minha forma, Deus não resolve. Ele tenta através dos presentes, ele tenta através de algumas situações, e as notícias que chegam são: teu irmão está vindo. O passado está cobrando. E ele acha que ele vai resolver o seu passado do seu jeito. A todos nós que estamos aqui, nós não resolvemos algumas coisas do nosso jeito. Tem situações que a gente vai precisar parar e ajustar. Que se não ajustar, não tem renovo.
Só que quando Jacó manda levar presentes para o seu irmão, ele está sendo novamente o Jacó. Ele está sendo aquele homem que ele aprendeu daquele jeito, que ele instituiu essa maneira de ser. E a gente aprende que ou Deus governa a nossa vida, ou somos nós que governamos. Quando ele manda os presentes e percebe que aquilo não está resolvendo muito, é aí que o texto nos traz aqui pérolas especiais. É que ele chega naquele lugar, Manaim, 2 acampamentos. E quando ele chega, ele diz: isso aqui é o exército de Deus. Ele percebe, o texto diz que ele então resolve passar aquela noite no acampamento. Ele que tem posses, ele que tem família, ele que tem empregados, já percebeu que as coisas não serão tão simples como ele quer. E aí o texto diz, no livro aqui, capítulo 32, verso 22, durante a noite Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas servas, seus 11 filhos, e atravessou com eles o rio Jaboque. Depois de levá-los para outra margem, fez passar todos os seus bens. Com isso Jacó ficou sozinho no acampamento. Veio então um homem que lutou com ele até o amanhecer. E você conhece esse texto. Quando Jacó percebe que não vai ser do seu jeito, é onde Deus quer nos levar esta noite. É a hora em que ele passa tudo que ele conquistou na frente. Há 20 anos atrás, ele passa pelo vale de Jaboque com um caráter deformado. Ele passa apenas com um cajado e também com um caráter deformado. 20 anos depois, ele vai passar no mesmo local, mas dessa vez, Deus vai pegar ele. As coisas não serão como ele estava pensando. Existem algumas provações que acontecem na vida de algumas pessoas, que as fazem ser melhores, mas as mesmas ou parecidas na vida de outros, parece que não faz efeito. E quando Jacó passa toda a sua família, os seus bens, para o Val de Jaboque, ele volta. O texto aqui nos mostra que até ali Jacó caminhou por ele mesmo. Toda a vida de Jacó, ele só fez aquilo que ele achava do jeito dele. Ele está caminhando na vida por ele mesmo. Ele conquistou algumas coisas, óbvio que Deus esteve presente em lhe abençoar, lhe permitir, porque Deus tem um propósito. Mas no momento em que ele percebe que não vai ser tão fácil, é o momento em que Deus está no mesmo lugar. É quando ele se esvazia de si. É quando ele abre mão de tudo que ele tem, de tudo que ele é. É quando os seus bens não fazem mais sentido para ele. É quando as suas servas não fazem mais sentido para ele. É quando ele passa todos para o lado de lá e ele fica sozinho. É quando ele está só, quando ele abre mão de tudo aquilo que ele viveu até agora. É a hora em que Deus vai falar com ele de uma maneira diferente. Meu irmão e minha irmã, às vezes a gente vai fazendo coisas da vida, sendo crente, sendo pastor. A gente vai dando passos e passos e passos. Quero construir, quero fazer, tem que ser assim, tem que ser assado. E Deus fala, e eu? Foi nesse momento em que Deus percebe que vai acontecer algo aqui diferente, querido. É no momento em que Jacó abre mão de tudo que ele é, de tudo que ele tem. Deus não divide a sua glória com ninguém. Enquanto a gente fica batendo no peito, achando que é o cara, que é isso, que é aquilo, eu faço, eu aconteço, não acontece o que Deus quer. Pode acontecer o que eu quero, mas não vai acontecer o que Deus quer. Mas quando eu abro mão de mim, quando eu abro mão do meu jeito, quando eu abro mão das coisas erradas, quando eu abro mão do meu temperamento, quando eu abro mão das coisas que eu pensei que eram importantes, é a hora que vai começar a ter mudanças na nossa vida. É nesse momento em que Jacó está lá, sozinho, sem nada. Sua família está do outro lado. Ele está sozinho. É quando se esvazia.
É quando ele não tem mais com ele as coisas que ele buscou na vida. É quando nós abrimos mão de coisas que não estão nos levando a alguns lugares. Alguns conhecem sucesso, alguns conhecem fama, mas de Deus, há quanto tempo Deus não pode falar com a gente? Há quanto tempo Deus não sente a gente tão de perto? Enquanto a gente se agarra em algumas ideias, enquanto eu me agarro a algumas coisas do passado, enquanto eu me agarro em algumas coisas que para mim são importantes, Deus não se manifesta. E é nesse instante em que Jacó abre mão de quem ele é. Ele abre mão de todos os seus bens e os seus pertences. É quando a gente abre mão de capricho. É quando a gente abre mão de algumas vaidades. É quando a gente abre mão de algumas situações que nos magoaram e que a gente magoou. É quando a gente está, eu e Deus, sem guerra, sem rivalidade, sem nada. Esse é o momento importante que Deus vai poder falar com a gente. E é nesse momento em que Jacó está lá, em que o Senhor se manifesta. A Bíblia diz que o anjo do Senhor então aparece e Jacó começa a segurar-se a ele. E aquele Val de Jaboque, que conheceu um Jacó de caráter deformado alguns anos atrás, daqui a alguns minutos vai reconhecer um outro que está com o caráter transformado. É quando a gente abre mão, querido. Quando a gente abre mão de uma falsa espiritualidade. Quando a gente abre mão de alguns títulos. Quando a gente abre mão de algumas coisas que nos fizeram lá atrás. É quando a gente abre mão de alguns pensamentos que a gente vinha trazendo. E estava achando que aquilo era sucesso, que aquilo era bom. É nesse momento em que nós nos esvaziamos que abre-se a oportunidade para um novo nascer. E foi Jesus quem falou que não se põe vinho novo em odre velho. Enquanto eu estiver guardando algumas coisas em mim, enquanto eu estiver mantendo algumas situações em mim, não vai acontecer aquilo que Deus quer. Mas a hora que a gente abre mão, a hora que a gente se esvazia, a hora que a gente se libera, começa a ter mudança na nossa vida. Porque já não faz mais diferença, irmão. Eu não sei como é que você veio para cá. Cada um de nós aqui teve os seus investimentos, andou 8 horas, 10, 14, 2, 3 dias. Você chegou até aqui, eu cheguei até aqui. Não é para a gente voltar o mesmo, tem que ter alguma coisa diferente que Deus vai fazer aqui. Precisa. Tem alguma coisa que Deus precisa, Ele quer e Ele vai fazer na vida da gente aqui. Deus nos trouxe aqui esta noite, mais uma vez, algum propósito além daquilo que a gente está pensando. Mas Deus não vai fazer nada enquanto a gente não abrir a guarda, enquanto a gente não deixar Ele falar, enquanto Ele não puder fazer aquilo que Ele quer fazer. Quando Jacó se esvazia, quando ele se libera de tudo isso, é a hora em que Deus toca nele. Enquanto Jacó fica preso a algumas coisas, a vida não vai. Pode crescer, mas a hora que põe a cabeça no travesseiro, a gente sabe quem fala com a gente. É na hora em que Jacó percebe que os presentes por mão dele não vão resolver. Ele percebe que alguns princípios ele quebrou na vida. E você sabe, quando nós quebramos princípios, lá na frente os princípios vão nos quebrar. Ele quebrou. 20 anos Deus esperou. Deus tem todo o tempo do mundo. 20 anos Deus esperou para aquele encontro acontecer. Primeiro ele foi tratado. Primeiro ele foi trabalhado. Agora que ele abriu mão do que ele conquistou do jeito dele, ele fica sozinho naquele acampamento. Ele chegou ali caminhando por ele. Até ali ele vivia por ele. Até ali ele fazia as coisas por ele. Mas ali Deus pegou ele. É quando Deus encontra em nós um coração aberto. É quando Deus encontra em nós um coração quebrantado. É quando alguns conceitos caem por terra.
É quando alguns estilos caem por terra. Deus não está preocupado com estilo, Deus não está preocupado com situações, Deus está preocupado com a gente. Ele está falando desde o primeiro momento aqui dessa conferência. É quando Deus trabalha com Jacó do jeito que ele nunca tinha tido a liberdade. Quando ele leva Jacó para aquela situação, 20 anos, Deus esperou por aquele dia. Agora, olhe para o texto, você não vai encontrar no texto, em nenhum momento, Deus dizendo para Jacó, fique aqui que eu quero falar com você. Você não vai encontrar no texto, em nenhum momento, Deus dizendo, Jacó, eu quero conversar com você. Tem decisões na nossa vida que não adianta terceirizar para outros fazerem. Se humilhar diante de Deus não é coisa para o outro fazer, só eu que tenho que fazer. Tem coisas na nossa vida que você pode demorar o tempo que você quiser. Deus não vai nos forçar. Só que aqui no texto nos mostra que aquele momento que Jacó se esvaziou, foi a hora que ele percebeu que tudo que ele conquistou, tudo que ele era até aquele dia não valeu a pena. Porque ele ainda tinha algumas coisas que ele precisava resolver. Uma delas, ele sabia que se Deus não fosse com ele, ele corria o risco, o irmão dele. E é nesse momento, querido, que ele abre mão de quem ele é, das coisas que ele fez, em que Deus toca nele e consegue fazer nele aquilo que desejava. A gente olha para essa história breve com você, e a gente percebe que foi Jacó que chamou Deus para uma situação. Enquanto Jacó estava fazendo, acontecendo, para lá, para cá, Deus só foi deixando, livrando, dando livramento através de algumas ações. Labão tentava fazer de um jeito, Deus interferia, mas deixou Jacó ser trabalhado. Mas quando Jacó passa a sua família, os seus bens para o lado de lá do Jaboque, e ele fica sozinho aqui, e a Bíblia não diz que foi Deus que falou, fica aqui que eu quero falar com você. Foi ele que ali voltou sozinho, passou tudo que tinha e ficou sozinho. Era ele e Deus. Deus nos traz aqui essa noite, querido, essa multidão de gente que está aqui. Para Deus, pode ter certeza que Ele sabe quem é você, quem sou eu. E há uma razão especial para tudo isso. Quando ele abriu mão de tudo isso, Deus pega ele. Quando ele se libera, quando ele abre mão das coisas, do jeito, do estilo, da forma, da trapaça de ser Jacó, está abrindo um precedente para Deus poder fazer. Tem orações que a gente faz e Deus não responde mesmo. Se respondesse, nós estávamos perdidos. Aqui, naquele momento em Manaim, Deus achou um Jacó que estava quebrantado, um Jacó que estava diferente. E é dentro dessa caminhada que ele está ali, que o Espírito tem nos falado, que quando nós nos aquebrantamos, quando nós nos quebramos diante de Deus, quando nós nos esvaziamos, vem a transformação, vem o renovo, vem o outro agir, vem aquilo que Deus quer fazer em nós. E tudo isso que eu estou compartilhando com você por esses momentos aqui, querido, entenda bem, que Deus espera de nós, e para isso que Ele nos trouxe aqui, para que umas decisões sejam tomadas da nossa parte. Se Jacó não volta, abrindo mão das coisas, quem ele era, quem ele foi, não seria como tinha que ser, pelo menos naquele tempo. Mas quando ele atravessa e põe de lado tudo o que ele já viveu e descobre que aquilo não é importante, vai morrer o carnal e vai nascer um homem espiritual. O medroso vai ficar e vai nascer um homem que confia em Deus. Minutos antes dele ser marcado por Deus, ele quer resolver os problemas da vida dele através de presentes, através de algumas situações. Até Manaim, Jacó caminha por ele, por si. No momento em que ele volta, está só e abre o coração, e o Senhor toca nele. E ali você conhece o texto, no momento em que ele é tocado, ele é marcado.
acontece a transformação na vida de Jacó. Deus marca fisicamente ele e até muda o nome dele. Você conhece a história de seu nome não será mais Jacó, mas será Israel. Você lutou com o homem, lutou com Deus e você provou isso. Só que quando ele sai dali, ele abriu mão. E quando ele abre mão da carne, quando ele abre mão de algumas coisas, Deus encontra a oportunidade de fazer aquilo que ele nos trouxe também aqui esta noite. É quando ele se posiciona, quando tudo que fazia sentido, mas estava errado na vida de Jacó, que ele abre mão, que as coisas passam então a ser diferentes. A vida muda, a situação muda, o ministério muda, o casamento muda, os relacionamentos mudam. É quando a gente abre mão do carnal para que o espiritual possa acontecer. É nesse momento da vida de Jacó que quando ele é marcado, ele é tocado, ele que passou a sua família por lá de lá, agora ele está sozinho aqui. Ele se colocou na dispensação, no tempo de Deus, a condição que ele precisava. Tudo que Deus necessita de nós para esse tempo, para esta noite, é o nosso coração aberto, rasgado de uma vez por toda. É tudo aquilo que a gente estava se segurando, tudo aquilo que eu via pensando. Eu não sei como que você chegou até aqui, eu não sei quais os seus problemas, suas dificuldades, o seu ministério. Eu sei que alguns de nós aqui têm lutado, e como Deus tem falado com a gente aqui sobre ministério, como Deus tem falado com a questão da denominação, como Deus tem falado que Ele está cuidando, mas Ele também está dizendo que é necessário abrir mão de algumas coisas, para que o novo de Deus comece a acontecer. Ele está dizendo: pare de ser o mesmo, pare de se comportar como o mesmo, pare de entender as coisas do seu jeito. Há um tempo de Deus determinado, e esse tempo é hoje, é agora, não é amanhã. Deus está mudando situações, Deus está mudando fatos aqui, querido. Até ali Jacó caminha por ele, mas dali para frente ele não mais vai caminhar por ele. Jacó se move até ali por ele. Ele está andando, mas quando ele sai tocado por Deus, Jacó não vai mais andar sozinho. Ele não vai mais andar por ele, porque ele vai precisar agora andar com Deus. É isso que Deus está querendo dizer para nós aqui esta noite. Nós chegamos aqui, estamos aqui, e de repente a gente está se caminhando, a gente está andando, mas o que Deus está dizendo para nós é: não caminhe mais por você, caminhe por mim. Caminhe por mim. Enquanto ele caminha por ele, as coisas não saem como Deus quer. Enquanto ele caminha do jeito dele, não é da maneira que Deus quer. Mas quando ele sai de Manaim, e bendita a hora em que Jacó passa tudo para o Val de Jaboque, e ele volta e fica sozinho. Não espere que Deus tome decisões que nós temos que tomar. Não espere que Deus marque horário para: olha, Kleber, tal dia, tal horário a gente vai sentar, vai conversar. Não, isso não. Ele é Deus. É quando Jacó, ele age assim. É quando nós paramos com algumas coisas, abrimos mão de certas situações, dizendo: Senhor, não está dando certo. Talvez a gente esteja cercado por multidões. Talvez uma série de situações estejam acontecendo. Mas dentro da gente, faz um tempo que não está acontecendo o que tinha que acontecer. É nesse momento que ele se esvazia que o milagre acontece. Mas Deus vai marcar. E quando Deus marca, a gente aprende a ser dependente dEle. A gente não se move mais sem o aval dEle. A gente não faz mais as coisas fora da visão dEle. A gente não caminha para lá, para cá, sem que Deus nos leve. É dentro disso aqui, querido, que está acontecendo, que quando ele sai dali, o irmão dele que estava ameaçando ele, no entendimento dele, o risco que tinha, ele que manda as mulheres na frente, ele que manda os filhos, os rebanhos na frente, quando ele é tocado pelo Senhor, quando ele é marcado pelo Senhor, o texto diz que agora quem vai na frente é Jacó. Deus nos traz aqui esta noite para dizer: é você que tem que ir na frente, querido. Não é para a gente colocar mais algumas situações na frente, mas não se esqueça que antes de mais nada, nós não caminharemos mais por nós, mas caminharemos pelo Senhor, caminharemos com o Senhor. Ele está marcado. Até ali ele andava com o exército dele, o acampamento dele, o agrupamento dele, mas quando ele é marcado por Deus,
ele não vai mais andar com o agrupamento dele, ele não vai caminhar mais por ele vai caminhar na dependência de Deus, ele vai caminhar com o exército de Deus. Até aquele momento Jacó fazia as coisas de um jeito, a Bíblia diz que ele vai caminhando até lá. Quando ele é marcado, ele se move, mas não se move mais por ele. Sabe aquelas marcas que Deus faz na gente? É para a gente aprender a andar na dependência dele, é para a gente aprender a ficar com ele, é para a gente não mais se movimentar sem o aval dele. E é isso que acontece quando Jacó se posiciona. E Deus nos traz aqui esta noite para esse novo tempo que Ele está trazendo sobre o ministério. E Ele não está falando apenas com os pastores, com os líderes aqui presentes, Ele está falando com todos nós que estamos aqui. Não é para sairmos daqui como entramos, não é para termos o mesmo nível de oração como tínhamos. Há algo maior que Deus está revelando para nós aqui neste lugar. Mas é necessário, querido, é necessário abrir mão, é necessário entregar. Esse homem que queria a primogenitura de um jeito, as suas pressas, as suas correrias ficaram para trás, porque agora ele entendeu que ele precisa caminhar, mas só se Deus for com ele. Ele não caminha mais por si, ele caminha agora por Deus. E sabe, querido, o texto nos mostra aqui algumas coisas. Deus foi permitindo, até que chegou uma decisão da parte de Jacó. E a decisão foi ele que passou tudo na frente e que ficou sozinho ali. E daqui a alguns instantes, querido, que onde a gente for orar, é uma decisão que a gente tem que tomar. Porque esse momento aqui é bacana, é bom, é joia, mas a gente vai voltar para a nossa casa. Alguns problemas em nossas igrejas, algumas situações em nossas famílias, e tem um canto maligno acontecendo por aí. Alguns dizem que é o canto da mentira de Satanás, é o canto da sereia, e é mesmo. Aquele canto que diz assim: chega, eu não aguento mais o ministério, o meu tempo acabou, eu vou parar. Alguns de nós podem ter chegado aqui hoje, ou vivendo esses últimos dias, escutando esse canto da sereia maligno. Seu tempo acabou, não há mais como crescer, há um teto, há um limite. Isso é um canto do inferno. Isso não é verdade. Deus nos traz aqui esta noite para receber. Não é o natural, não é o carnal. Deus está comprometido conosco para algo muito maior, algo muito mais do que você pensa, algo muito especial a levar para a tua família, para a tua casa, mas acima de tudo para o reino dele. Eu não sei quantos chegaram aqui com a ideia: talvez eu vou lá porque é a última vez, é a última conferência, o meu ministério acabou, eu não aguento mais, eu sou alguém que errou, eu sou alguém que não tem mais jeito, os meus pecados são pesados demais lá atrás, não tenho o que fazer. Dá uma olhada na tua Bíblia, Hebreus capítulo número 5, eu quero alinhar com você. O texto diz: e ninguém toma para si esta honra, a não ser aquele que é chamado por Deus como Arão. Meu irmão, eu venho aqui para dizer uma coisa a você. Manainha que está acontecendo aqui esta noite neste lugar, você não é um erro, você não é um acaso. Deus não parou, Deus não desistiu. Aqui é o momento da conexão e vai acontecer algo diferente daqui a alguns instantes. Você e eu, querido, nós precisamos entender uma coisa: foi Deus quem te chamou, foi Deus quem te tocou, foi Deus quem te separou. Alguns irmãos não entenderam. Olha, o texto diz: e ninguém toma para si esta honra, a não ser aquele que é chamado por Deus. Você é chamado por Deus, você é levantado por Deus, você é alguém marcado por Deus. Ah, pastor, mas a luta, que luta, querido? Deixa eu dizer uma coisa para você: você é alguém que Deus separou para você falar para o povo, você é alguém que Deus separou para te colocar em posições que outros não estão. Você é alguém que Deus, o próprio Deus, Ele chamou você. Ele podia chamar outros, mas Ele chamou você. Essa pessoa que está do seu lado, atrás de você, talvez ele se esqueceu.
Mas Deus, quando pega Jacó, ali em Manaim, Deus marca com Jacó. Ele toca na vida de Jacó. Porque apesar de tudo que ele viveu de errado, Deus não desistiu dele. Deus trabalhou na vida dele. Por isso, querido, Deus está esta noite marcando as nossas vidas. Talvez a gente tenha caminhado aqui pensando que tudo que aconteceu não deu certo. Algumas coisas, alguns projetos que nós tentamos não caminharam, não foram. Fique tranquilo. Não foi o Kleber, não foi o Pedro, não foi o João, foi o próprio Deus quem te marcou. Foi o próprio Deus quem te separou. E Ele diz que esta honra não é para outro, é para você. É para você. Então todos os propósitos que Deus tem para acontecer na tua vida vão acontecer sim, querido. Tudo é questão de como a gente encontra-se agora, a questão de Manaim. Eu não sei como é que você chegou, como você está e como você vai sair daqui. Eu desejo que as coisas sejam bem diferentes. Mas o texto diz que foi Jacó quem invocou. E a gente precisa invocar. E a gente precisa se posicionar. Talvez a gente esteja pensando como alguns estão olhando. Não, mas meu tempo passou. Passou não, querido. O tempo de Deus é hoje, é agora. Esse momento, é esse instante. E você percebe, querido, que tem uma coisa que Deus não faz, é ficar insistindo. Ele não fica insistindo por algumas decisões que nós temos que tomar. Mas eu preciso lembrar a igreja, os jovens. Eu preciso lembrar os mais velhos, preciso lembrar os pastores. Talvez você tenha dito: pastor, eu não sei que eu vim parar nesse ministério, eu não sei porque que eu estou fazendo aqui. Eu estou te respondendo, na verdade eu estou te lembrando aquilo que o Espírito já me lembrou. Não é você quem se escolheu, não é você quem se elegeu, é Deus quem te marcou, é Deus quem te separou, é Deus que tem negócio com você. Talvez não deu certo algumas coisas, mas essa noite, a partir de agora, as coisas vão começar. Querido, entenda isso. Com Jacó foi preciso ele abrir mão, foi ele que teve que se posicionar. Quando a gente se posiciona, o fogo desce. Quando a gente se posiciona, as coisas acontecem. Ministérios que estavam parados, a partir de agora vão começar a fluir em nome de Jesus. Situações que não estavam acontecendo vão voltar a acontecer em nome de Jesus. Posições que estavam erradas vão vir para a posição certa em nome de Jesus. Não é você, é Deus que tem compromisso com você. Não foi você que encaixou, não foi você que pensou. Deus está dizendo: fui eu marquei, eu te separei, eu te ungi, eu tenho negócio com você nessa terra. Quando nós olhamos para esse texto, querido, a gente percebe que Jacó, quando ele sai de Manaim, ele sai um outro homem. Ele não é mais aquele homem medroso, ele não é mais aquele homem que tinha as suas prioridades erradas. E aí a gente olha para o texto e vê que ele vai na frente, porque Deus marcou ele. Quando a unção toca, quando a unção pega, as coisas mudam. Percebe que depois que ele foi marcado por Deus, ele não tem mais medo. E olha, ele vai caminhando na frente de Esaú, e conforme ele vai caminhando, a Bíblia diz que ele se curva 7 vezes na frente de Esaú. Sabe o que significa, querido? É que a honra que Jacó praticou com o irmão, a honra que ele fez, gerou abraço, gerou encontro, gerou aproximação. Porque quando a gente se aquebranta e a gente começa a ser tendencioso a praticar a honra, sem honra não se chega a lugar nenhum. Ninguém vai viver o que tem que viver em desonra. Mas Deus nos traz aqui esta noite para dizer para nós que a unção não anula a obrigação de honrar. Alguns acham que pode ser, e olhamos para o texto e vê que quando ele honra o seu irmão, o medo vai embora. Ele se curva 7 vezes, ele não tem mais problema de se abaixar. Alguns de nós às vezes está tomando algumas posições, e a gente não veio aqui para ouvir aquilo que a gente quer ouvir. A gente veio aqui para ouvir aquilo que o Espírito quer falar, e aquilo que o Espírito quer fazer. Há um Brasil para ser incendiado. O Brasil não está perdido, o Brasil continua nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Você é a pessoa certa para isso. Quando ele honra, a gente aprende que quando ele honra o seu irmão, na posição que ele toma, o seu irmão se alinha com ele. Algumas vezes nós encontramos algumas pessoas achando, pensando que as coisas são do jeito que tem que ser. É não, filho. É não, filha. É quando Deus encontra em nós um coração disponível. É quando a gente se quebranta. É quando a gente se alinha.
Aí a gente não tem problema mais com a questão de honrar os outros. A gente não tem problema mais de fazer aquilo que o Espírito manda. A gente não tem problema mais de se posicionar em questões que Deus manda. Jacó caminha até Manaim por ele. Ele está indo para Padã Arã do jeito dele. Mas ninguém entra em Canaã com a cabeça de Padã Arã. Para chegar em Canaã, precisa ter uma vida com a mente de quem vai morar em Canaã. E a coisa acontece quando Jacó se posiciona. E é isso que Deus está dizendo para nós nessa noite. É na posição que nós tomamos. É no alinhamento que nós fazemos. É quando nós marcamos um tempo da nossa vida dizendo: chega, chega. Você não pode ter vindo aqui apenas para ouvir alguma coisa, uma palavra, cantar, se emocionar, ser cheio e passar. Deus tem coisas extraordinárias para acontecer a partir de nós. Talvez você tenha vindo como eu já pensei. Alguns de nós talvez já tenham pensado: eu não quero mais saber. Talvez você já tenha sido ferido no ministério, tenha sido ferido por causa do ministério, tenha sido tocado em alguma situação por causa do ministério. Mas deixa eu dizer para você, foi Deus quem te capacitou, foi Deus quem te separou, foi Deus quem te marcou. E isso não é um acaso, isso é uma coisa extraordinária que Deus fez com você. Mas nessa noite, querido, ao olhar para a história de Jacó, a posição que Jacó teve, quando ele se quebranta, Deus conseguiu tocar nele. Sabe uma coisa que é um perigo para nós? É quando o tempo de casa vai chegando para nós como crente. Tempo de conversão, tempo de ministério, em que muitos já não conseguem mais parar, ouvir Deus, abrir mão de algumas coisas que Deus há tanto tempo está esperando. É depois que Jacó é tocado pelo Senhor. É quando em Manaim, que Deus toca nele, e foi ele quem voltou para lá, para aquela ação. Foi nesse momento que ele é marcado, que ele não tem problema mais com aquilo que vai acontecer lá na frente. Ele consegue se curvar diante de Esaú, ele consegue se mover agora diferente. Você olha para o texto, você vai ver que antes disso aqui, não há relatos de Jacó orando, não há relatos de Jacó sendo homem de oração. Mas depois que ele foi tocado pelo Senhor, depois que ele teve a vida marcada em Manaim, ele não se move mais por ele se move por Deus. Ele não diz: a minha igreja, a minha denominação, o meu ministério. Ele fala do Senhor, a igreja do Senhor, a família do Senhor, a unção do Senhor. É quando Jacó se posiciona, é quando ele se curva, que Deus encontra liberdade. Marca. As marcas de Deus na nossa vida não são para nos matar, mas são para nos melhorar. E quando você vê alguém que é marcado por Deus, um homem e uma mulher marcada por Deus, entenda, o Senhor tem liberdade em passar por ele, passar por ela, por ali. E eu quero dizer a você, querido, aquilo que Deus tem falado ao nosso coração para esta noite. Se nós não nos posicionarmos, e não é o momento, as coisas não vão acontecer. Há uma unção de Deus liberada sobre este local extraordinário, e você sabe disso, não é para te emocionar. Desde o primeiro momento que nós chegamos aqui, nós estamos escutando Deus falar com a gente, ouvindo Deus falar com a gente. Mas tem algumas coisas que Deus ainda pretende fazer até o final dessa conferência aqui em Jaguariaíva. Uma delas é que a gente aproveite o Manaim. Uma delas é que a gente aproveite o momento em que nós estamos aqui. Uma delas é que a gente entenda de uma vez por todas que se Deus não pode marcar a gente, Deus não pode usar a gente. É que enquanto eu estou do meu jeito, Deus não pode fazer o que Ele tem. É quando Jacó se posiciona, que ele passa pela segunda vez no Val de Jaboque. Mas agora ele não passa mais com um caráter deformado. Ele passa agora com um caráter transformado. As marcas de Deus na nossa vida vão fazer diferença na sociedade, no trabalho, na igreja, na família. Quem nos conheceu de um jeito, vai nos conhecer de outro jeito. Não tem como se transformar em Israel com a mentalidade de Jacó. É enquanto Jacó está carregando aquele peso de ser quem ele é,
uma religiosidade, querer resolver as coisas da sua forma, do seu jeito. Quem passa pelo Jaboque transformado, inspira outras pessoas. Quem passa pelo Jaboque renovado, faz coisas que nunca tinha feito. E é isso que Deus quer fazer aqui essa noite. Há um peso, talvez alguns não queiram pagar. Esse peso na vida de Jacó lhe trouxe até algumas vantagens, mas não trouxe a legitimidade daquilo que Deus queria para a vida dele. E nisso Deus está nos marcando aqui essa noite. Não espere que Deus vá até você. Não espere que Deus vá te pegar aí e trazer você para você se posicionar. Eu vim orando por esse tempo há um ano, buscando o Senhor. E a palavra que Deus nos traz aqui esta noite: pare de caminhar por você. Pare de andar por você. Comece a andar agora por Deus. Comece a se mover por Deus. Não fique mais pensando, achando, avaliando como as coisas foram. E nem imagine que o seu tempo passou. Porque nós vamos ver que Deus não pensa assim da gente. O seu tempo não passou, minha irmã. Você pode até estar tendo algum problema hoje, numa situação, mas Deus não terminou com você. Você foi marcado, está no texto, Hebreus diz: olha, ninguém toma para si tamanha honra. Você está sentado aqui esta noite, é uma honra da parte de Deus. Deus gerou situação para você estar aqui. Parece que está tudo errado, tem gente que não está entendendo o que está acontecendo. Parece que o ministério deu uma virada, alguma situação. É exatamente, Deus está mudando as coisas. Deus está realinhando as posições. Ele precisou mexer, está doendo agora, mas vai te trazer uma cura fantástica daqui para frente. Tem algumas coisas que vai depender só de você, não é Deus quem tem que fazer. Se posicionar e aproveitar Manaim não é coisa para Deus fazer, porque Ele já está, Ele está aqui, o Espírito dEle está aqui, Ele tem compromisso com a palavra, Ele tem compromisso com você, mas é a gente que tem que se posicionar. Percebe que esse Jacó, ele mente, conquista coisas, 20 anos depois ele percebe que foi furada, que não foi assim. Nem tudo que ele conquistou mudou a história da vida dele. Foi em Manaim, quando ele se esvazia de si, que o Espírito de Deus encontra em Jacó a liberdade e transforma ele em Israel. Não é possível ser transformado em Israel com a cabeça de Jacó. Enquanto ele não se posiciona, esvaziar-se de si. Eu não sei, querido, como andam algumas orações, mas eu sei que Ele pode mudar agora o circuito das águas. Ele pode mudar o jeito. Talvez algumas coisas vão marcar a gente, mais do que alguma cicatriz, mas não é para destruir, é para melhorar, é para transformar. Eu, como você, querido, algumas vezes eu também achei que já tinha dado, que não era mais tempo, que passou, mas o Espírito vem dizer para você aquilo que Ele disse para mim: ninguém toma para si tamanha honra. Kleber, foi eu que te separei, fui eu que te chamei, fui eu que te escolhi. Essa pessoa que está do seu lado, agora, atrás de você, ela não veio aqui apenas porque alguém convidou ela. Deus tem um encontro marcado com ela aqui também essa noite. E não é para ficar apenas sentado, aplaudindo, fazendo, não. Deus quer te encher. Deus quer te marcar. E sentado como você está, feche os teus olhos. Eu não tenho dúvidas que Deus marcou esta noite. Eu sei que Deus vai usar o pregador que vem depois de mim poderosamente também. Mas o que Deus quis falar com a gente esta noite é que tem um óleo fresco, tem uma língua estranha que você ainda não falou, tem algo que você ainda não viveu. E eu entendo o seguinte, querido: quando a gente não dá crédito à palavra e nem ao profeta, não adianta ficar esperando as coisas acontecer. Deus não disse para Jacó: volta lá para Manaim, que lá eu quero falar com você. Foi ele, Jacó,
Ele que se posicionou. Foi Ele que invocou o nome do Senhor. Foi Ele que se permitiu ser marcado por Deus. Feche os teus olhos. O peso na vida de Jacó chegou. E foi depois daquela tomada de decisão que aconteceu a marca que transformou ele em Israel. Então você sabe disso. Se você ficar esperando alguém tomar uma decisão por você, se você ficar esperando alguém tomar aquele comportamento que é você, não vai acontecer. O peso que estava sobre a vida de Jacó, que ele cavou. E Deus não nos traz aqui essa noite para condenar, não é isso não. Deus nos traz aqui essa noite porque Ele quer encher, e tem coisa boa aqui para acontecer, coisas fantásticas aqui. Mas depende de posição. E eu tenho aprendido que quando a gente não valoriza o que Deus fala, não é depois, é agora. E o que Ele quer fazer é agora. Aí como você está? Como você está? Peso. Se o Espírito de Deus esta noite em você achou liberdade, entenda que o mover do Espírito não é como a gente quer, mas é do jeito que Ele quer. Manaim, não perca a oportunidade que Deus está te trazendo esta noite do seu Manaim. Não perca a oportunidade de dizer: Senhor, tudo que eu vinha pensando, que eu vinha fazendo, como eu vinha agindo, Senhor, isso não fez sentido para a minha vida. Mas a partir de agora, Senhor Jesus, a partir desse instante, Senhor Jesus, eu entrego, eu quero, eu preciso algo que eu ainda não tinha vivido, que eu ainda não tenho. Fecha aí, com os teus olhos fechados. Algemado por um peso, oh, quão triste eu andei, até sentir as mãos de Cristo. Não sou mais como era, eu sei. Tocou-me Jesus, tocou-me de paz, Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Esta noite, querido, este momento, meu irmão, você é crente e você sabe que Deus está neste lugar. Não espere que Deus vá até você, pegar você para alguma coisa. Mas se há em teu coração o desejo de algumas coisas diferentes, o momento é agora, o instante é agora. O Pai está na casa, o Espírito está na casa, e o mover é dele, mas ele não vai obrigar ninguém. A palavra está liberada e há algo dele especial para nós aqui neste lugar. Então a igreja fica em pé. Se está em teu coração, se você entende que Deus está esta noite falando com você algo especial, o teu Manaim agora se posicione, porque em instantes nós vamos parar aqui. E Deus, Ele tem esse tempo com você. Jacó sentiu esse peso. Não faça nada por emoção, não faça nada por obrigação, mas faça por aquilo que o Espírito tem ministrado ao teu coração. Aleluia. Quando o Senhor Jesus, quando o Senhor
que aceitei a Cristo. Desde que aceitei a Cristo e senti o seu terno amor, e senti seu terno amor, tenho achado paz e vida. Tenho achado paz e vida. Para sempre cantarei o seu amor. Para sempre eu cantarei. É isso, querido. O seu Quem quer, corre atrás. Quem precisa, busca. Quem deseja, encontra. É isso. Dê liberdade, querido. Labaxuri, alabaxeri, alabá. É isso. Deus nunca vai nos forçar a tomar algumas decisões. Somos nós quem nos posicionamos. E quando nos posicionamos, algumas coisas que a gente nem pensava vão começar a acontecer. Livrou-me. A igreja tocou-me, bem forte, tocou-me. Tocou. É isso que Deus faz. Dê liberdade, querido. Para chore alabás. Aonde você está, querido, comece a orar agora em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito de vida, Espírito de ressurreição, Espírito de transformação. Senhor, Tu nos traz aqui esta noite Manaim, Manaim, Senhor. Até aqui, Senhor, alguns de nós podem ter caminhado por si, mas nós queremos sair daqui hoje não mais caminhando por nós, mas caminhando pelo Senhor. Vem, Espírito Santo, desce, Espírito Santo. Senhor, nós declaramos sobre estas vidas, declaramos sobre os Teus filhos que estão aqui, o novo tempo, o novo de Deus, a situação, Senhor, aquilo que estava travado, aquilo que não estava acontecendo. Senhor, talvez alguns de nós estavam tentando fazer as coisas do nosso jeito, do Seu jeito, da Sua forma, mas o Espírito nos traz aqui essa noite para dizer: basta, chega, é do meu jeito, é do meu tempo, é da minha forma. Há quanto tempo, talvez, Senhor, nós não choramos mais como chorávamos antes na Tua presença. Talvez, Senhor, estamos pensando em coisas, situações, quando Deus está dizendo: a minha volta está perto, a minha volta está próxima. Senhor, e o Senhor está querendo usar esta geração, Senhor, mais rápido que nós pensamos. Senhor, Manaim, quando Jacó se posiciona, quando ele se esvazia de si, quando ele se esvazia do que ele tem, quando ele abre o coração, quando ele rasga-se diante de Deus, ele reconhece que se Deus não for com ele, não tem razão. Deus, assim nós oramos também aqui neste lugar. Essa casa é Tua, Espírito Santo. Este ambiente é Teu, Espírito Santo. Quantos de nós, Senhor, quantos de nós, ó Pai querido, que muitas vezes pensamos: chega, não vou mais, não dá mais, acabou. E o Senhor está dizendo: fui eu quem te marquei, fui eu quem te separei, fui eu quem te ungi. Espírito de Deus, Tu tem liberdade para soprar aqui neste lugar. O Senhor pode fazer novo aquilo, Senhor, que está passado. O Senhor pode renovar
renovar. Línguas diferentes, línguas repartidas, o Senhor pode fazer o diferente. Experiências que nós ainda não vivemos. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo e desce sobre este lugar. Vai enchendo agora, Senhor, a cada um que está aqui. É o teu Manaim, é o nosso momento entre o Senhor e nós aqui esta noite. Espírito de Deus, a tua palavra diz que Jacó não teve mais receio, porque aquele encontro foi um encontro que mudou a vida dele, foi um encontro que mudou a natureza dele. Assim, Espírito, nós estamos essa noite. Sopra, Senhor, sopra, Espírito, enche, Senhor, aquele que há muito tempo o Senhor não tinha sentido, não havia sentido, que ele venha esta noite. Senhor, o peso que estava segurando, talvez, Senhor, aquela mágoa lá de trás, aquela situação lá de trás, aquela ferida que fizeram para lançar, estamos lançando hoje, Senhor, lançando hoje aqui em Manaim, Senhor, e dizer: marca as nossas vidas, Senhor. Espírito Santo, Espírito Santo, Tu que és poderoso, bendito, tremendo, Senhor, sobre cada um dos teus filhos que estão aqui esta noite, aqueles que se posicionaram, Senhor, Tu és aquele que faz a diferença, Tu és aquele que faz. Em Teu nome, Jesus, desce, Senhor. Era bachuri cantalabás. Desce, Espírito Santo, e começa a encher, Senhor, lá na galeria, aqui embaixo, Senhor, vai liberando, Senhor Jesus Cristo, esta noite, este mover, isso que o Senhor liberou para nós, aquilo que o Senhor deixou liberado para nós, Senhor, vai enchendo este lugar da Tua glória, vai enchendo este lugar, corações liberados para o eterno. Vem, Espírito de Deus, vem, Espírito de Deus, aonde o Senhor tem encontrado a liberdade, eis aí uma geração nova, eis aí uma geração diferente, Senhor, que tem marcado o seu Manaim com o Senhor. Nós queremos dizer: vem fogo do Espírito, vem fogo do Espírito, e desce sobre este lugar, desce sobre este arraial, vem mudar a essência, vem mudar a história, vem mudar o jeito. Vem, Espírito. Senhor, se até hoje nós caminhamos por nós, se até hoje, Senhor, nós fazíamos por nós e dizíamos que era pelo Senhor, hoje o Senhor diz: não, ande comigo, faça do meu jeito, caminhe comigo. Senhor, nós queremos declarar que esse ambiente é teu, este ambiente é teu, Espírito Santo, este ambiente é teu. Senhor, toma, Senhor, toma este lugar, toma este altar, toma essas vidas, Senhor. Senhor, não faz sentido se o Senhor não estiver presente, não faz sentido. Se o Senhor não tocar, não faz sentido. Se o Senhor não for ao Senhor honrado, não faz sentido. Nós queremos dizer: vem, Espírito. Senhor, a Tua palavra diz que aqueles que se aquebrantaram, Senhor, aqueles que se aquebrantaram, o mover veio, o agir veio, o acontecer veio. Senhor, até alguns instantes, alguns de nós podiam ter entrado aqui dizendo: eu não aguento mais, eu não quero mais saber. O Senhor está dizendo: não é isto, fui eu quem te separei, fui eu quem te marquei, fui eu quem te honrei. Senhor, às vezes nós achamos que é do nosso jeito, tem que ser na linguagem que a gente quer, do jeito que a gente quer, e o Senhor está dizendo: não é assim, é do meu jeito, a minha forma, a minha maneira. E nós estamos agora, Espírito de Deus, Espírito de Deus que está sobre este lugar. Senhor, sopra mesmo sobre este lugar, sopra, Espírito, e vem encontrando, Senhor, aqueles que são teus, vem marcando aqueles que são teus, vem enchendo aqueles que são teus. Espírito Santo, é isso, Senhor, é isso, sobre estas vidas, esse mover, Senhor. Nós declaramos aqui a Tua graça, Senhor. Manaim é quando nós nos esvaziamos de nós mesmos, é quando nós abrimos mão de nós mesmos, é quando nós dizemos: não quero mais ser assim, é quando nós dizemos: Senhor, seja por Ti, não do meu jeito, não da minha forma. Espírito Santo, vem, Espírito Santo, toca todo aquele que agora está se colocando diante do Senhor, que a Tua presença, a Tua glória se manifeste aqui, Senhor, que haja o Teu mover, que haja o Teu marcar, Senhor, que nós não saiamos daqui da mesma maneira como nós entramos. Vem, Espírito Santo. Senhor, nós entregamos, ó Pai querido, todas essas vidas em Tuas mãos, todos aqueles que estão se posicionando aqui, Senhor. Deus, os pastores e líderes que
estão aqui. Senhor, ainda que esteja, Senhor, pesado, que alguns dizendo, mas é o Senhor quem marcou, é o Senhor quem separou, é o Senhor quem fez, é o Senhor quem marcou a vida desse homem e desta mulher, e é por isso que nós estamos aqui. Então vem fogo do Espírito, vem fogo consumidor, Senhor, vem separando, vem marcando pelo teu poder e pela tua glória. Espírito Santo de Deus, vem e sopra com liberdade. Que seja, Senhor, o marcar aqui, que seja, Senhor, aquele momento que é o divisor de água das nossas vidas. É o teu momento, Espírito, é o teu momento, Senhor, e nós nos colocamos diante de ti. Vem, Espírito de Deus. Aleluia, aleluia. Há um tempo novo de Deus sobre esta casa, há um tempo novo de Deus sobre os nossos ministérios. Até aqui nós entramos de um jeito, caminhamos de um jeito, mas hoje o Senhor marca este ambiente, marca este lugar. Bispo Célio, vem aqui, faça o favor. Glória a Deus. A pessoa que está do seu lado, toque nela agora, querida, em nome de Jesus. Toque nela em nome de Jesus. Ore, canta labás. Oh, Espírito de Deus. Ere candarabá, xerialás. Ere candará, xerialabás. Pastor Diogo e Pastor Júlio. Vem cá, Pastor Célio. O senhor aqui. Fica aqui. Pastor Diogo, fica aqui. Pastor Júlio, fica aqui. O senhor na frente. Deus está falando desde o início dessa conferência. Manaim chegou. Sobre o Brasil para Cristo chegou. O senhor pode perceber que todos que vieram para cá, todos esses dias, Deus está dizendo que chegou algo diferente. E o senhor vai lembrar que Deus disse para o senhor que Ele estava fazendo algo novo e era o Senhor. Segura aqui. Segura aqui. Não é quem quer. Não é quem se lança. Não é quem coloca o nome. E Deus está trazendo a memória, o senhor sabe. Não é quando a gente... É quem não quer que Deus quer. E é sobre o Senhor, bispo. É sobre o Senhor o que está sobre. O que está para vir. E assim como aqui estão os dois, o Senhor está dizendo: eu estarei com você, estarei te sustentando. Muitos não vão entender, mas entenda, é sobre a tua vida. É sobre a tua vida, bispo. É Manaim, é Manaim, é Manaim, é Manaim. É Deus, é Deus, é Deus que está. Nossa voz, na certeza de que ouves do povo do Senhor, não iremos nos calar. Pedimos, venha ao reino do Senhor, este é o nosso clamor. Que venha a justiça, paz e equidade, que sua glória encha, e que o amor transforme, a graça transborde. Ouve a nossa voz. Quando o céu beijar a terra, pararemos de clamar, mas até lá. Quando o céu beijar a terra, pararemos de clamar.
queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Rabayedere manastu yedere kando yolostu yedere barashe kandaya ramana. Ramade kando yolostu yedere kaya şorororo barastere de kandaramana. Ribara yedere kando yolostu yedere şerere kandaramana. Ribada kandaya stu yede şadara baraste kandaramana. Riba yede kando yolostu ye şarabada. Estou descendo com o peso da minha glória. Ribadastu yederekando yoshiri ebadas. Rimadakando yonostu yederebadashe kandayana manas. Estou descendo com o peso da minha glória. Rimade kando yonostu yederebadas te kandaramanas. Estou separando os meus nazireus. Ribada kando yonostu yederebadas te kandarabada. Rimanastu yede kandaramanas te kandarabada. Ribadashe kandarabadas. Estou unindo as gerações Ekaya ramanas te kandarabadas. Ribai de rimanastu yede kandayashe kandaramanas. Ribadastu yede remanas te kandarabadas. Shekando yonostu yede remanas. Não é competição. Ribai de rimanastu yede kandaramanas. Shekandayarabadas. É o mais novo com o mais velho. Ridekando yonastu yedebadas. Rideshadekandayaramadas. Sheremana yerekandarabadas. Oh! Obrigado. 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 Candarabaras. Oremas e candarabaras. Meu pastor, prepare. Acho mais novo que você. Shekandayas e candaramanas. Tem uma geração queimando. Tem uma geração queimando, mas eles não podem andar sozinhos. Rimai de candayastu yederemanas. Shekandaramanas. Moisés permitia, Josué está do lado. Rai de candaramanas. Shiribadas de candarabadas. Te louvamos, Senhor. Te louvamos, Senhor. Aplauda ao Senhor Jesus. Mais forte que é para Ele. Glória a Deus. Como diz o Jetro que vai virar esse trem aqui. Queridos, cadê o Kleber?
Deus te abençoe, minha amiga. Deus continue te usando poderosamente. Olha, se eu fosse você, nem saía, né? Porque não dá. A tenda, eu acho que ainda tem lugar. Vocês que estão em pé, vá lá na tenda, porque aqui eu já disse que não dá para entrar mais ninguém, né? Não tem como, não tem mais espaço. É só 10 minutinhos aqui para a troca do pessoal da adoração e a gente já recomeça, amém? Então, se for tomar uma água é rapidinho, ou então fique aí, mas é só um tempinho aqui para trocar e a gente já recomeça a segunda sessão desse culto que vem com uma palavra extraordinária também de Deus para os nossos corações. Deus abençoe.